O município de Paulo Frontin está localizado ao sul do Paraná, uma pequena localidade que traz consigo uma rica cultura e costumes, onde são preservados e lembrados até hoje pelo seu povo. Mergulharemos em um misto de cultura, tradição e religiosidade derivados de uma etnia que trouxe consigo suas tradições e se estabeleceu na região. Paulo Frontin não havia sido criado ainda quando muitos imigrantes chegaram pela região, trazendo consigo um sonho de uma vida melhor. Registros datados de 1865 denotam a presença de os primeiros imigrantes na região. Muitos vieram por conta da fome que assolava o leste europeu naquela época. O município quis homenagear então a imigração ucraniana. Nela a gente tem o primeiro núcleo de Paulo Frontin, que é Vera Guarani, aonde que foi o primeiro lugar em Paulo Frontin que os imigrantes vindo da Ucrânia, por volta aí do ano de 1891, eles estavam saindo, então, vindo para o Brasil em busca de terras mais férteis. E foi isso que o governo estava oferecendo. Então, o governo até contratou pessoas para estar fazendo propaganda no exterior, para estar trazendo esses imigrantes para a colonização no sul do Brasil, mais especificamente aqui no Paraná, e também por conta de mais tarde para eles trabalharem então, na abertura das estradas da rede férrea. Então, ao sair da Ucrânia, eles também saíram fugindo da guerra, e eles tinham muitas esperanças que no Brasil eles não sofreriam mais, mas muitas vezes, quando eles chegaram, eles ficaram um pouco desapontados, porque nem sempre eles foram tratados como eles achavam que seria, como eles mereciam, e também eles sofreram um pouco com o clima, que era um clima meio estranho para eles. Então, com essa chegada deles ao Brasil, eles vieram de navio, onde muitas vezes o governo sediou, pagou as passagens e até a mesma alimentação para esses imigrantes, que a grande parte deles eram imigrantes agrícolas. Chegando ao Brasil, eles chegaram no Rio de Janeiro, onde eles ficaram no navio por uma quarentena, por alguns dias. Depois eles foram encaminhados ao porto de Paranaguá. Do porto de Paranaguá, eles seguiram para a comunidade de Barra Feia, Fluviópolis. Eles vieram então de navio até Porto Amazonas, continuaram seguindo o curso do rio e chegaram a Fluviópolis. De Fluviópolis, eles foram encaminhados para a comunidade de Rio Claro do Sul e Serra do Tigre. Ali eles chegaram, o governo tinha destinado alguns lotes de terra para esses imigrantes. Esses que pagariam, então, em consignação por 10 anos se daria o pagamento. Então, quando eles chegaram ali, eles não tinham casas, eles ficavam alguns em tendas, e com o passar do tempo, eles começaram a plantar, e eles tiveram a ajuda dos poloneses, que já vieram antes deles e já estavam com algumas plantações. Então, os poloneses ajudaram eles com troca de serviço, de sementes, mais tarde até de animais para trabalho na roça e também para a sua alimentação. Com o passar do tempo, eles sentiam a necessidade deles ter uma igreja para eles, porque os imigrantes ucranianos, eles são católicos, né? Então, os poloneses já tinham a igreja deles, mas eles sentiam a necessidade de ter uma igreja só dele, devido que alguns ritos dos poloneses e dos ucranianos eram diferentes. Então, eles entraram em contato com a Ucrânia, que mandou um sacerdote, o padre Nikon, aonde que por volta de 1895 se deu então a construção da igreja da Serra do Tigre. Aí em Paulo Frontin, com o passar do tempo, eles saíram então, os imigrantes dessa área da Serra do Tigre, e vieram para Paulo Frontin, mais especificamente em Vera Guarani, onde foi o primeiro núcleo da cidade. Então ali foi construída igreja, tinha escola, tinha comércio já, né, de alimentos, mas com a chegada da estrada de ferro por volta de 1904 à nossa região, o que aconteceu? Os imigrantes saíram de Vera Guarani e vieram morar aqui, onde é a cidade hoje.
por conta então da construção da estação, que foi inaugurada também no ano de 1908. Então, agora, nos dias de hoje, Vera Guarani é uma comunidade da cidade de Paulo Frontin. Então, foi por conta da estação férrea, por isso que a gente também tem a homenagem aqui na pintura, que foi por conta da estação ferroviária que o município, então, de Paulo Frontin se iniciou. E esse nome, Paulo Frontin, foi uma homenagem ao engenheiro André Gustavo Paulo de Frontin, que era um engenheiro carioca, ele que foi responsável, então, pela construção da estrada férrea aqui da nossa região. Também é importante citar que a religiosidade esteve presente nos aspectos culturais e arquitetônicos do município. A nossa igreja São João Batista, ela tomou um novo impulso aqui na comunidade ucraniana quando vieram as irmãs em 1940, onde estabeleceram a sua residência ao lado da igreja e começaram o seu apostolado aqui junto com as crianças, a catequese, com os adultos. As irmãs faziam catequese com as crianças, ensinavam canto, também o povo aqui da igreja ensinavam os cantos litúrgicos e também bordado. As irmãs atendiam toda a comunidade. Os costumes e tradições trazidos pelos imigrantes ucranianos são muito nítidos em nosso município. Então, a gente consegue ver a cultura ucraniana nas festividades e celebrações. Então, o que é muito forte em nosso município é as celebrações da Páscoa, onde tem o rito da bênção dos alimentos, onde as famílias preparam os alimentos e levam até a igreja para fazer a bênção com as rezas no rito ucraniano para comer esses alimentos no domingo de Páscoa. Então, essa tradição foi trazida pelos imigrantes ucranianos. A gente também encontra em músicas, em danças, celebrações de casamentos, como a dança do Korovai, que também é da cultura ucraniana. Temos um artesanato muito forte em nossa cidade, onde são confeccionadas as pêssacas, né, que são ovos desenhados com a simbologia da cultura ucraniana, onde contém vários elementos do cristianismo, de animais. Todos os desenhos eles têm um significado, aos desenhos e também as cores, aonde então é ofertado esses ovos, esse artesanato, em forma de presentes para as pessoas, para os entes queridos. Também temos o bordado ucraniano em Ponto Cruz, que também temos aqui as pessoas que mantêm essa tradição da confecção dos bordados, que também tem uma grande simbologia, desde as cores tradicionais, o preto e o vermelho, até então no bordado das flores. Então aqui o costume ainda, a tradição é bem forte em relação ao artesanato ucraniano também. E uma coisa assim que eu gosto bastante aqui da cultura ucraniana é a parte da arte sacra. Então aqui a gente está numa das igrejas mais lindas que eu acho, da pintura do Antônio Petrec. Então o Antônio Petrec, no ano de 2009, 2010, eu comecei a fazer um estudo sobre as igrejas, sobre a vida dele, para um trabalho da faculdade. Então, algumas curiosidades sobre o pintor Antônio Petrec. Desde pequeno, ele rabiscava na poeira com gravetos, desenhos. Isso irritava muito a mãe dele. Com o passar dos anos, ele começou a pintar os cartazes do cinema da cidade de Rio Azul, dos filmes que passariam nas sessões. Quando ele teve 14 anos, quando ele tinha 14 anos, veio um pintor a Rio Azul, que era russo, e ele era formado na Academia de Belas Artes. E o Petrec, então, aí passou a ser o aprendiz dele, o ajudante dele. Nessa nossa pesquisa, a gente conseguiu ver a ligação dele tanto com obras barrocas, né, do pintor, do mestre Ataíde, que aonde eles pintavam tanto as figuras humanas
como também na abóbada da igreja. E a gente também consegue ver nitidamente os traços de Michelangelo também nas suas pinturas, devido à forma humana, à pintura dos músculos. Então a gente consegue perceber bastante semelhança entre os trabalhos dos dois pintores. Então a todo momento ele estava fazendo essa ligação da sua cultura com a sua pintura. E o Petrec, assim, a primeira igreja que ele pintou na cidade de Rio Azul, as pessoas não viam o seu trabalho. Então ele ficou, a princípio, 2 anos pintando. Então a comunidade eles tinham muita curiosidade de ver a pintura do Petrec, mas ele não deixava. Por quê? Porque ele só pintava durante a noite. Então um dos motivos era para ninguém atrapalhar ele. Ele queria se concentrar na sua pintura, nos seus experimentos pictóricos. E as margens também das suas pinturas, a parte da arte sacra é retirada de santinhos, pinturas, né, que era dado distribuído ao povo. As pinturas das figuras humanas, ele fez todas à mão livre, mas as partes das faixas decorativas, e aqui a gente pode ver também as paredes da igreja, ele usava moldes vazados também, uma forma de facilitar o seu trabalho. Então, em cartolinas e papelão, ele desenhava o que ele ia pintar na igreja. Recortava, ficava o molde vazado, assim ele colocava esse molde na parede e ia fazendo a pintura, para que todos os desenhos ficassem iguais, e isso também faria seu trabalho mais rápido, né? Então era uma forma de ajudar ele também. Muitos dos artesãos aqui do município são de descendência ucraniana, e eu vejo no trabalho deles muita arte que vem da cultura ucraniana, muitos pontos, e eu também procuro trazer para minhas telas um pouco dessa cultura, dessa arte, que veio com os imigrantes lá no século XIX, final do século XIX, e que atua no município até hoje. Minha maior referência é Antônio Petrec, com as suas pinturas nas igrejas, né, que são verdadeiras obras-primas, né, que ele deixou para a gente, e ele já retratava bastante, né, a arte, a cultura, a religião desse povo que veio, né, e trouxe na bagagem esse trabalho maravilhoso, e a gente tenta passar para as novas gerações, né, para que isso não fique no esquecimento, né, que as futuras gerações continuem, né, com esse trabalho, com essa arte, com essa cultura que é tão importante para o nosso município, para a nossa região. E também tento não deixar morrer essa arte bela que a gente tem um verdadeiro tesouro aí. Quem também não deixa morrer essa história é a Dona Maria Dalazen, que ao decorrer de sua trajetória em Paulo Frontin, colaborou com o enriquecimento da cidade. Filha de imigrantes ucranianos que se estabeleceram no município, Dona Maria atuou no desenvolvimento da educação e da cultura na região como professora, auxiliando na alfabetização de crianças e jovens. À frente da administração pública, criou a Festa das Etnias no município, legado que ainda se mantém até hoje. Sua história é marcada pela arte em sua família. Seu tio, Ivan Pachevs, foi um dos primeiros imigrantes a desenvolver um documentário contando a vinda da Ucrânia para Paulo Frontin, em 1950. E ele deixa uma importante mensagem para as futuras gerações. Por isso eu gostaria de expor nesse momento um trecho do documentário que ele deixou no ano de 1950 para as novas gerações, que foi um incentivo também para mim nessa conservação da cultura ucraniana aqui no nosso município. Hoje, depois de 60 anos de minha vida, o que os primeiros colonos aqui passaram parece um sonho. Como um sonho, vejo a mata escura, tocos escuros de vidas queimadas e estreitas picadas. Os mais idosos já faleceram, deixando lugar para os mais novos.
mas também eles já estão em idade avançada. Ficamos com muita pena pelo esquecimento do que nós e os outros passaram, viveram, fizeram, pois a geração atual não interessa nem valoriza a difícil história do passado, o que foi feito pelos primeiros colonizadores ucranianos no Brasil. É uma pena, porque tudo o que hoje temos, terrenos limpos para lavrar, estradas, tudo foi regado e conseguido por nosso suor, e muitas vezes com nosso sangue. Nas páginas do jornal, é possível religiosamente recordar com pequenas e esporádicas recordações. Seria interessante e muito louvável que alguém fosse até esses lugares e interessasse a redescobrir a história, procurando ainda as vivas testemunhas dos bravos desbravadores das matas escuras, refazer a história da nossa colônia ucraniana no Brasil. Porque os anos passam e cada ano nos distancia daquela história e ela vai se perdendo, entrando no esquecimento, e porque cada vez nos tornamos minoria. Ivan Pachevski. Muitos anos já se passaram desde a imigração ucraniana, mas ainda temos vivo em nosso dia a dia essa cultura desse povo que lutou tanto para trazer as suas tradições para esse nosso país chamado Brasil.